Olá, boa noite, boa noite. Tudo bom, Neide? Boa noite, mamãe, boa noite. Último dia, hein? Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, pai. Oi, Érica, boa noite. Boa noite, Aninha, Pedro. Último dia hoje da live, hein, gente? Obrigada aí por todos esses dias. Hoje sou só eu. Boa noite, mãe. Eu e vocês. Aproveita aí, se conhece alguém que tem que estar nessa live, já começa clicando no aviãozinho aí para convidar para participar aqui da live comigo. Eu vou dar muitas dicas hoje legais sobre mudança de hábito. Né, Érica? Teremos dicas hoje. Vou fazer resuminho aqui das lives também para quem perdeu alguma. Vou pontuar as coisas mais importantes para a gente consolidar aí nossas mudanças de comportamento para poder dormir melhor. Deixa eu começar aqui diminuindo a música. Bom, vamos falar então desse último dia de live, né? Eu vou começar fazendo um breve resumo do que passou por aqui, né? Do porquê que eu fiz o desafio. Oi, Eliane, boa noite. Do porquê que eu pensei nesse desafio. E Leandro, boa noite. Esse desafio foi pensado por quê, né? Uma nutricionista pensando, né, em fazer um desafio que não é de emagrecimento. Já começa que é diferente, mas foi a intenção. As minhas consultas iniciais, né, a primeira consulta, sempre são consultas de 1h30. E por quê, né? Porque eu preciso conhecer os hábitos do meu paciente. Então, principalmente agora, na época da pandemia, eu percebi, como eu falei já algumas vezes, quase 100% dos meus pacientes estão com muitas dificuldades para dormir melhor. Estão desenvolvendo quadros de ansiedade. Então, desde essa percepção, foi quando a gente fez o primeiro e-book que eu convidei o psicólogo Alexandre Malê e a fisioterapeuta Renata Menezes, também que vieram aqui participar da live. Nós nos juntamos para fazer um e-book especificamente sobre a ansiedade, porque realmente é um tema muito comum e todos nós estamos vivenciando. Nós três, quando conversamos, vivenciamos essa realidade. E depois eu falei, não, vou fazer um desafio. E o desafio nada mais é, né, desse conjunto de lives para falar sobre um tema que muitas vezes é pouco explorado, né, nas redes sociais. A gente fala muito, vincula nutrição com alimentação, emagrecimento, alimentação, como é que faz, mas eu achei importante abordar esse tema do sono, porque eu faço, enfim, eu estudo muito obesidade, eu estudo muito síndrome metabólica, doenças crônicas, e em todos os estudos a gente percebe que tem que ter essa atenção. É multifatorial, né? As pessoas precisam estar conscientes de que eu não consigo promover um emagrecimento saudável no meu paciente se eu não me preocupar com todo o entorno dele. Então foi pensando realmente, né, no que eu vivencio com os pacientes que a gente resolveu começar a fazer esse desafio. Então, recapitulando, o que a gente teve aqui nos dias de desafio, né? A gente começou falando sobre a higiene do sono e técnicas de relaxamento. Então, quem não baixou ainda o e-book da higiene do sono, é um e-book gratuito. Lá eu dou assim um passo a passo, é quase que um checklist do que precisa ser feito para você conseguir relaxar e dormir melhor. Ou seja, se você não está conseguindo dormir direito, recomendo fortemente que olhe para esse e-book, leia ele, porque ali eu vou dar dicas de chá, eu vou dar dicas, né, de tudo que a gente vem falando, de técnicas, mas é escrito que fica lá como um apoio para não se esquecer do que pode fazer ali. O e-book com essa finalidade. Trouxe também uma professora de yoga que nos ensinou técnicas de relaxamento, de respiração. É muito importante você respirar direito e principalmente se puder fazer isso na hora de dormir deitado na cama, você começa a acalmar, né, o seu ritmo, a sua respiração, diminuir o quadro de ansiedade.
Então não subestime a respiração, né? Parece que é bobinho, é só respirar melhor. Respirar eu já respiro, não. Sugiro fortemente que teste como que é diferente quando você presta atenção na sua respiração e faz esse movimento de relaxamento. Depois tivemos também um cardiologista, e não era um cardiologista comum, um cardiologista que é humanizado, que tem conhecimento sobre medicina do estilo de vida e pôde nos trazer o ponto de vista dele sobre também na parte médica a importância do sono. Então eu estou falando da parte nutricional e ele me veio com a parte médica dizendo como que há sim disfunções noturnas que podem levar à descompensação cardiovascular, obesidade, diabetes, tudo também por conta do sono. Depois eu trouxe um psicólogo para falar com a gente esses acontecimentos entre não dormir direito e essa associação com o aumento da fome. Muito importante porque a ansiedade ela está vinculada fortemente a uma noite mal dormida, né? Quando a gente dorme e acorda sem sentir um sono reparador, naturalmente, já tenho falado aqui, né? Quem está acompanhando as lives sabe que você tem um aumento da fome. O hormônio da fome, a grelina, ele acaba sendo sinalizado quando você não tem uma noite reparadora. E o que acontece? Você, sem perceber, aumenta o seu consumo calórico e também, quando você não dorme direito, você acaba criando um quadro de ansiedade porque você já acorda tenso porque não conseguiu dormir e isso não dá, você acaba perdendo produtividade e ganhando ansiedade, que também desconta na comida. Então a gente explicou com o psicólogo essa vinculação entre ansiedade, falta de sono e aumento da alimentação. Ontem foi uma live maravilhosa com a fisioterapeuta Renata Menezes, especialista em dor orofacial, nos explicando que a ausência do sono, ela também traz dores físicas, porque ela acaba tensionando musculaturas que vão provocar essas dores. Ou seja, mais um motivo da gente se preocupar com a noite de sono. Então, acho que assim, eu fiquei muito feliz, porque foi pensado com muito carinho. E eu fiquei pensando, né, então, quando agora sou eu que vou falar com vocês aqui nessa live, o que eu posso fazer para tirar todos esses ensinamentos que vocês observaram ao longo de todas as lives e transformar isso em algo palpável? Tá, Melissa, eu já sei que eu tenho que dormir, né? Já entendi que eu preciso dormir. Mas e agora? O que será que eu preciso fazer para conseguir efetivamente tomar uma atitude e mudar um hábito? Bom, antes disso, só vou comentar, então, eu já falei, deixa eu ver esse meu checklist aqui, já falei do e-book da ansiedade, do e-book do sono. E hoje vai ter a última palavra-chave para quem está colecionando, que vai formar a frase que quem me mandar no mensagem no privado vai ganhar 20 minutinhos. E como é que vai funcionar? Então, antes eu vou explicar. Essa conversa que eu estou me dispondo a ter com quem tiver interesse e tiver colecionando as palavras-chave, a gente chama ela de uma sessão de clareza, né? São 20 minutos, não é nutricional, tá? Eu vou aplicar uma ferramenta com quem quiser, que é uma ferramenta para te ajudar. Chama Matriz de Mudança. É uma ferramenta de coaching, porque eu também tenho formação em coaching, e ele traz muitas ferramentas para que a gente consiga virar a chavinha para uma mudança de hábito. Então é isso que eu estou oferecendo. 20 minutinhos para te oferecer uma ferramenta para que de repente você consiga começar a mudar um hábito. Hoje aqui eu vou falar de outras ferramentas. Existem muitas ferramentas que nos auxiliam nesse momento, né, de mudança de hábitos. Mas eu preciso falar para vocês que mudar hábitos não é uma situação muito simples. Por isso que é importante que a gente converse sobre isso. O nosso cérebro, ele tem um padrão. E esse padrão, a gente chama, é como se ele fosse uma programação. Ele é um padrão automático. Quando você acorda, você não precisa pensar se precisa escovar o dente, se precisa se vestir, se trocar, se precisa fazer uma refeição. São hábitos que você já tem e o cérebro, ele
ele poupa esforços. Nosso cérebro, ele não gosta de ficar sempre se desgastando, pensando no que tem que fazer. Então, o hábito é uma forma do cérebro colocar, sem ter que se preocupar, ações rotineiras do nosso dia a dia. Então, ele já coloca no piloto automático aquilo que ele sabe que tem que ser feito para que a gente sobreviva. Então, quando a gente fala em mudar um hábito, nós estamos colocando para o cérebro uma nova função. Ou seja, cérebro, você vai ter que mudar. Agora, eu, por exemplo, eu quero dormir, fazer um hábito noturno diferenciado. Eu não quero mais ir dormir meia-noite, 1 hora da manhã e acordar cedo, cansada. Agora eu quero ter uma rotina do sono. Como que eu faço isso? Bom, então, como já falei, o nosso cérebro, ele realmente é meio resistente a mudanças. Né? Qualquer mudança não é muito fácil. E quando a gente fala em mudança de comportamento, também tem esse viés. Então, quando a gente vai mudar, a gente precisa primeira situação, ter consciência de que nós não vamos mudar muitos hábitos ao mesmo tempo. Né? Não adianta você querer resolver, agora eu vou ser fitness, eu vou me alimentar bem, eu vou dormir bem, eu vou fazer anotações do meu dia com alegria, eu vou, e você vai olhar para isso tudo que você quer como se fosse uma montanha muito alta e que você tem que escalar e ela é muito longa. E o que acontece? Naturalmente, é muito provável que você não consiga mudar tudo de uma vez. E a tendência é que você vai desistindo da mudança, porque você quis subir a montanha toda, que ela é muito alta, de uma vez só. Se eu estou falando que o cérebro ele é resistente a mudanças, ele não gosta de mudar o seu comportamento, se você quer mudar 5, 6, 7, 10 comportamentos de uma vez, a tendência é que você tenha muita dificuldade que isso aconteça. Então, a primeira dica de mudança de comportamento que a gente pode chamar de disciplina selecionada. O que é isso? É você focar em uma mudança por vez. Por isso, até quando eu atendo, eu converso muito com meus pacientes, porque não adianta ele querer chegar aqui em uma consulta e mudar tudo que está de errado. Então agora você vai passar, não bebe mais refrigerante, não faz isso, não faz aquilo, tira o açúcar, tira isso. Não é assim que funciona. Né? Um tratamento nutricional eficaz, assim como isso que eu estou propondo, uma mudança de hábito eficaz, ela é feita aos poucos. E principalmente com pequenas conquistas, porque o cérebro ele gosta de recompensa. Então, quando você coloca a meta, e aí eu vou falar da meta, que é muito legal. Hoje eu falo com você da meta SMART. Talvez alguém já tenha ouvido falar do que é uma meta SMART. Bom, boa noite para quem está entrando agora, Renata, Gabi, Elis, tudo bom? Bom, uma meta SMART é uma meta que ela tem que ser específica, mensurável, alcançável e relevante. Então, tudo que você precisa na sua vida que você tenha que mudar, você procura fazer uma técnica da meta SMART. Ou seja, eu quero dormir melhor. Não adianta eu querer colocar na minha vida aquilo que não é alcançável. Então, um dos pilares da meta SMART é seja alcançável. Ou seja, eu quero mudar o meu hábito noturno, eu não posso querer mudar uma coisa que eu não consigo fazer, né? Então, não vai adiantar. Então, não adianta você falar, vou dormir 9 horas da noite. Se não é uma realidade alcançável, porque você vai se frustrar, não vai conseguir. Então, quando a gente fala em meta SMART, a gente precisa que tenha esses pilares, né? Então, por exemplo, se você sabe que você tem que acordar numa hora X, você projeta ao contrário, né? Diminui as horas que você tem que dormir e começa a sua higiene do sono. De início, recomendo, não queira fazer tudo o que é o ideal de higiene do sono. Se programe para fazer pequenas mudanças, mas que elas sejam constantes e que você possa ter um método de medir se ela está funcionando. Então, por exemplo, eu vou pegar uma meta de desligar meu celular nas redes sociais meia hora antes, porque eu sei que 1 hora é muito difícil, a gente tem que ter metas alcançáveis, como eu falei, né? Meia hora antes, e vou me propor a fazer uma técnica de respiração. Aí você vai pegar
E, inclusive, hoje tem uma novidade para vocês. Eu fiz um planner específico para o desafio, para te ajudar a começar a implementar metas. Então, eu não sei se eu consigo mostrar aqui. Será, gente? Eu nunca botei imagem aqui na live. Peraí. Acho que eu não vou conseguir mostrar. Mas, enfim, eu fiz... Ana Clara, já vou te responder. Eu fiz um planner do desafio. Esse planner é assim. Todo mundo que mandar para mim no privado, eu vou mandar para ele. É uma imagem que eu coloquei metas, coloquei o mês inteiro e coloquei um coração por dia. Qual é o objetivo? Na verdade, eu estou falando do sistema de recompensa para o cérebro, né? Como eu falei que ele é resistente, a gente precisa criar mecanismos de recompensa. Quando você coloca no papel, você já está meio que firmando um compromisso com você mesmo. Então, você vai botar ali quais as metas que você entende ser alcançáveis. Estipula para uma semana, 15 dias, um mês, você vai estipular um prazo. Então, você vai colocar de hoje até o dia tal, eu vou desligar as redes sociais meia hora antes, eu vou fazer essa técnica, ou eu vou tomar um chá. Escolha uma ou duas técnicas lá da higiene do sono e coloque, escreve, porque também quando a gente escreve, a gente está ajudando o nosso cérebro a entender que a gente quer mudar. Escreve no planner. E a cada dia que você conseguiu preencher, né, cumprir a sua meta, você vai pintar o coração. Por quê? Parece uma coisa tão simples, né, e bobinha, mas o nosso cérebro está ali e ele gosta de recompensa. Quando você começa a pintar o coração, você está dizendo para ele que você conseguiu alcançar aquela meta do dia. E você está mandando para ele sinalizações de recompensa. Então, ele vai começar a ficar mais animado. E tenho certeza que você também vai ficar animado quando conseguir visualizar a sua meta sendo alcançada. Como eu falei, a gente não tem que olhar para o topo da montanha. A gente tem que olhar a cada etapa da montanha que a gente começa a subir. Isso faz com que hábitos sejam adquiridos. Na verdade, você vai aos poucos. Existem estudos que falam que nós precisamos de 21 dias fazendo a mesma coisa para adquirir um hábito. Já tem estudos que falam 66 dias. Então, na verdade, não há um consenso assim, científico. Quantos dias, então, Melissa, eu preciso fazer? Na verdade, o seu cérebro precisa ser sinalizado de que uma nova rotina está entrando na cabeça. E tem uma coisa muito importante. Não espere ter vontade de fazer alguma coisa. Quando a gente se propõe a mudar um hábito, a gente vai ter resistência de uma coisa muito importante que se chama cansaço. Nós acordamos, é como se nós acordássemos diariamente, para aquele que dorme melhor, né? Com a bateria recarregada. Para quem não dorme, nem recarregada ela vai estar, né? Vai estar lá metade do recarregamento dela. Então, você já acorda cansado. Não espere chegar no final do dia e ter muita força de vontade. Você tem que se planejar para fazer, independente se você está com vontade ou não. Você vai deixar esse papel na sua mesa de cabeceira, você vai olhar para ele e falar assim, eu tenho que fazer. É um compromisso com você mesma. Porque não espere ter vontade, porque a vontade ela vai estar lá embaixo já, cansada. E assim acontece com tudo. Quando eu falo de alimentação, quando eu falo de planejamento, é uma realidade. Então, não espere ter vontade. Hoje eu vou esperar, quando eu tiver vontade, eu vou para academia. Quando eu tiver vontade, eu vou comer melhor. Quando eu tiver vontade, não, a vontade ela não existe. Você precisa sim ter meta, que eu acabei de falar, meta SMART. Deixa eu ver aqui antes de continuar falando. Ana Clara, alguma dica para quem tem insônia e precisa dormir cedo para acordar cedo? Então, essa insônia, tem que ver se é uma insônia normal ou se é uma insônia que já vai ter, de repente, que precisar de uma medicação, tá? Insônia pode ser um distúrbio mesmo. Se for aquela que você acorda, não tem um padrão de repetição, ou seja, de vez em quando você vai e perde sono. Então, você consegue modular. Agora, se for uma insônia repetidamente, frequente, aí eu sugiro que vá até um profissional, porque tem que investigar a insônia. Mas quando como eu falei, uma insônia esporádica,
A dica que eu dou é praticar esse planejamento que eu tô falando, mesmo que no início nada mude. Na verdade, o padrão que vai mudando, ele é com o tempo. Então, você se propõe, se você tem que acordar cedo, você vai voltar às horas que você precisa dormir, pelo menos 7 horas por noite, de 7 a 9 horas para um adulto. Adolescente, eu até posso falar para vocês aqui a tabelinha, olha, é bem interessante, eu não falei isso em nenhuma live. Recém-nascido, ele precisa dormir cerca de 16 horas por noite. De 1 a 3 anos, de 3 a 15 horas por noite. De 3 a 7 anos, de 10 a 11 horas. De 7 a 12 anos, também tem que ser mais de 10 horas, de 10 a 11 horas. Adolescentes, tem que ter pelo menos 9 horas de sono. Adultos, de 7 a 8 e idosos podem dormir menos, né? De 5 a 7 horas é uma tabelinha de programação de sono. Então, você faz o quê? Você projeta. Se você tem que acordar às 7 horas da manhã e você precisa estar dormindo, que horas você precisa estar dormindo? Ah, eu preciso estar dormindo meia-noite, eu tenho que estar já dormindo. Então, 11 horas, entre 10 e meia e 11 horas, tem que iniciar a sua higiene do sono. Você inicia uma hora e meia antes da hora que você deveria estar dormindo, para poder você conseguir fazer esse relaxamento e preparação para a noite. Essa é a dica que eu dou. No início vai ficar estranho, você vai talvez sentir que não consegue, mas vai usando as técnicas, vai usando os chás que são calmantes, música, meditação guiada, enfim, tem que insistir nas técnicas até você conseguir desacelerar e pegar no sono. Eu garanto que isso repetidamente vai criar um novo padrão e você vai conseguir dormir melhor. E quando você dorme melhor, consequentemente você acorda muito mais bem disposta e feliz para ter um dia ativo. Deixa eu ver quem mais que eu quero falar com vocês. Bom, eu não sei se alguém já fez o teste de sonolência. Algumas pessoas foram lá e fizeram. Importante, como eu falei, às vezes nós não sabemos que temos problemas para dormir e o teste de sonolência é uma boa dica de você lá, né, e fazer para saber se está tudo bem com o seu sono. E conversar também com o seu parceiro, caso você tenha um parceiro para dividir isso. Isso aí, Érica, bora colocar tudo em prática. É o que eu falei. A minha dica, então, eu falei da meta Smart. Essa meta Smart, eu estou dando esse planejamento. Então, você vai lá e vai colocar a data, você vai colocar a meta específica, né? O que você quer mudar naquele período. Ah, eu quero começar a ler um livro. Eu quero começar um livro tranquilo, né? Eu quero tomar um chá todos os dias. Você escolhe qual é a sua meta, tem que ser específica. Porque o seu cérebro precisa entender. Não é assim, eu quero dormir melhor. Eu quero fazer higiene do sono. Isso é muito subjetivo. Para ser uma meta smart, já tem que ser específica. Ela tem que ser, então, mensurável. Como é que você vai medir? Você vai começar a ver e anotar quantas horas de sono você teve. Então, você fez a higiene de sono. Poxa, no primeiro dia, eu continuei dormindo 6 horas. Mas, de repente, no outro dia, você já conseguiu dormir 6 horas e meia. Aí, no outro, você anota. Porque isso é uma medida da sua meta. E aí, você vai mensurando. De repente, quanto você menos vê, você já está alcançando a meta proposta, que é dormir de 7 a 9 horas por noite. Então, essa mensuração é a comprovação de que você tem uma meta smart. Terceiro item, alcançável, como eu falei. Não adianta você se propor a metas que você não vai conseguir alcançar. Não adianta. Isso vai se tornar uma angústia, você vai se sentir mal porque não está na sua realidade. Né? Não adianta, por exemplo, se eu falo de atividade física, se a pessoa é sedentária e ela bota como meta correr uma maratona, não vai existir essa meta, ela não vai alcançar, porque não é assim que funciona. Então, se é um sedentário, ele pode botar como meta caminhada, depois uma caminhada mais forte, de repente uma academia. Então, as metas elas têm que ser alcançáveis para que elas sejam cumpridas, né? Então, se for meta muito inalcançável, não adianta, nem tem meta. Irrelevante, porque essa meta é importante para você. Porque assim você sinaliza para o seu cérebro essa relevância da meta. Então, se eu falo que a meta, se eu não tenho problema para dormir, se eu acordo sempre muito bem,
talvez eu não consiga entender a relevância de botar uma meta de higiene do sono, né? A meta ela tem que ser proporcional à sua necessidade, e aí ela vai ser uma meta relevante. E essas características da meta SMART, que é muito importante. Bom, quando você mensura a sua meta, por exemplo, você está lá sinalizando que você conseguiu aumentar o número de horas que você dorme, o que acontece? Você comemora com você mesmo as suas vitórias, porque essas comemorações elas vão te dar força e aí você vai conseguir alcançar, né, esses resultados. Assim como quando a gente fala em outras metas da nossa vida, sempre que você tem metas pequenas, alcançáveis e comemoradas, você reforça para que você alcance a meta maior. É como se fossem realmente os degraus de uma escada que você está subindo. A cada degrau comemora, porque você tem mais um para subir, mas você já subiu um, né? Você olha para trás, vê o que você já alcançou e olha para cima e vê que você é capaz de chegar lá. Bom, a prática da atenção plena, ela é muito legal quando a gente está falando, como eu falei várias vezes, isso você pode fazer ao longo do dia, você vai tentar treinar o seu cérebro para se concentrar no que você está fazendo. Assim também na hora de dormir, você consegue também se concentrar no momento de dormir. Então treine o seu cérebro para se concentrar no que você está fazendo. Tem uma imagem que eu falei, não consigo botar a imagem aqui na live, mas é uma imagem muito significativa que fala em mindful e mindful separado, que significa você estar presente no momento ou você está com a mente dispersa. Então a imagem era de uma mãe andando com uma filha num jardim lindo, a criança percebendo o que está acontecendo, percebendo o momento com a mãe, percebendo o sol, percebendo as flores. E a mãe, apesar de estar no momento com a filha de mão dada, a cabeça dela, ela estava totalmente longe em outras questões, em trabalho, em preocupações. Ou seja, ela não estava presente no momento. E isso também é uma característica de ansiedade. Então, que a gente possa, né, tentar trazer a nossa mente para o presente do que estamos vivenciando. Com certeza vai trazer mais alegria, porque você vai estar percebendo essa situação presente. Você vai conseguir treinar o cérebro para tarefas, né, concentração. E na hora que você for dormir, você vai conseguir também se concentrar nesse momento tão importante do dia. Gente, estou falando, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, tá? Porque eu estou aqui empolgada, falando com vocês, eu tô sozinha hoje, não tenho convidado. Fiquem à vontade. O que mais que eu botei então para vocês? Então, e a meta SMART eu já falei. Na verdade, o caderninho da gratidão eu já contei, isso chama psicologia positiva. Você exercer essa psicologia positiva na sua vida, eu garanto que é maravilhoso. Principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? Que a gente está aí com muita ansiedade e insegurança. Tentar vivenciar o momento hoje com gratidão, com certeza vai fazer muita diferença na ansiedade e nessa higiene do sono. Eu já falei que não dormir bem causa muitos problemas para o nosso corpo, mas dormir bem também vai causar muitos benefícios. Então é muito legal quando você observa que as qualidades, os benefícios que você vai ter quando você se propõe a fazer essa mudança de hábito, eles são muito relevantes. Então, se todo mundo que estiver aqui hoje, né, se propuser, eu vou pegar, vou baixar, o planner que eu estou dando é só um mimo. Se vocês quiserem fazer em casa, façam, mas façam, pega um caderno. O importante, eu falei, é descrever. Descreve o que você quer e aí seja específico. Como eu falei, essa disciplina selecionada, você vai gastar o seu cérebro, gastar energia do cérebro para uma coisa por vez. Porque se você quiser gastar a energia dele com muitas coisas, ele não vai dar conta da sua demanda. Eu falei, ele vai cansar, você vai voltar ao que você estava antes e vai desistir. Como muitas pessoas desistem de muitos projetos, porque se veem com tantas coisas para fazer que se cansam só de pensar em fazer. Já pensaram nisso? Já passaram por isso? Ah, eu tenho que fazer isso. Eu só vou conseguir fazer tal coisa se eu fizer isso.
E aí você vê que é tanta coisa que você desiste antes mesmo de começar a fazer. Então, a meta SMART, quando você se propõe, ela fica mais visível e alcançável. Aí você acabou aquela meta, por exemplo, você conseguiu, né? Você colocou lá uma meta, data, prazo, eu vou fazer 2 alterações na minha higiene do sono. Você colocou, você fez lá 15 dias, a meta que você colocou, que você tenha estipulado para você. Você cumpriu, já está na hora de você começar a aumentar a meta. Ou seja, você gradativamente vai alterando esse planejamento para que a sua meta vá chegando no que você quer, que é dormir bem. A Renata botou técnicas aqui ontem de relaxamento, né, de musculatura. Às vezes você coloca isso como uma outra meta. Ah, então agora, depois que eu conseguir fazer técnica da respiração, eu vou passar a fazer a técnica da fisioterapia, né, da massagem na minha mandíbula. Né? E assim você vai aos poucos fazendo técnica a técnica até você conseguir juntar e quando você vê, você já está com uma noite bem melhor de sono. Alguma pergunta a mais, gente? A live de hoje é uma live assim um pouquinho mais curta, porque realmente eu queria que vocês encerrar, né, esse desafio que eu me propus a fazer com muito carinho, muito amor, para que vocês consigam enxergar essa parte do dia que é tão importante, que é a preparação para a sua noite de sono, como algo relevante, como algo que tem a ver com, sim, vida saudável, saúde, bem-estar, e não só aquele momento que você vai lá e muitas vezes só consegue a base de remédio, só consegue, depois de muita dificuldade, acorda e dorme e acorda cansado. Então foi essa a minha proposta de hoje. Eu vou falar então a última palavra-chave, são 8h40. Eu nem tinha assunto para tanto tempo, né? Porque eu falei assim, eu não sei se as pessoas vão querer saber como mudar hábitos. Se tiver alguma pergunta ainda, faça. A palavra-chave de hoje que eu vou fazer é a última, né, gente? Deixa eu catá-la aqui. Você pode listar nessa meta 2 ou 3 coisas que você tem que fazer. Ou então você faz o seguinte, você pega e bota tudo que você precisa mudar. E muda 2 itens por vez, que aí você vai conseguir alcançar com mais facilidade. E aí? Bom, então deixa eu falar um pouco do sono antes de finalizar. Porque o compilado, né? O sono é fonte básica de saúde, de regeneração e bem-estar. Ele pode nos trazer uma sensação maravilhosa de leveza. Ele desacelera o nosso ritmo, alivia a tensão, aumenta a resistência física e revigora o raciocínio. É fonte da juventude. O hormônio que é liberado durante a noite, a melatonina, é um sonífero natural e é um segredo para a boa saúde e só se produz em ambiente escuro, por isso que tem que apagar as luzes. O sono estimula o crescimento em crianças. Crianças que não dormem, elas não têm a liberação do hormônio GH, dificulta o crescimento. Né? Se tem filhos em casa, estimulem que eles durmam, né? Cuide dessa noite de sono deles. O que mais? Bom, e a coisa mais importante, né? O nosso sono, ele não pode ser comprado e nem conseguido à força. Ele tem que ser conquistado, né? Que vocês possam conquistar na vida de vocês o momento mais precioso, talvez, do dia, que é o momento em que o nosso corpo vai descansar, se recarregar, para iniciar com mais saúde um outro dia, que no caso é o presente de Deus, né? O dia de hoje. Cada dia que você acorda é um presente, que você saiba cuidar na noite anterior, se preparar para receber o presente que Deus nos dá todos os dias, com mais calma, com menos ansiedade, né? E aí você consegue distribuir mais amor no seu entorno, você trabalha mais feliz e a vida começa a ficar um pouco mais leve, mesmo com tantas e tantas dificuldades no nosso entorno. A palavra de hoje, a última palavrinha, é a palavra melhor,
Então, quem juntou todas as palavras, me manda agora, a hora que quiser, entre hoje e amanhã, me manda no direct a frase. Eu vou estar agendando, eu vou pegar, deixar minha agenda aberta e vou separar 2 pessoas por dia para a gente conversar um pouquinho sobre outra ferramenta que eu falei, que é a matriz de mudança, que é outra técnica de olhar para a sua vida e conseguir tirar dela o que é importante, o que você precisa realmente estar mudando para ser mais feliz. E também, quem quiser, manda aqui no Instagram que eu já mando na hora o planner que eu montei para você ser um coadjuvante aí, né? Para você conseguir começar a implementar essa mudança de hábitos. Tá, gente? Agradeço profundamente todo mundo que está aqui. Agradeço esse desafio, um desafio para mim também, porque foram 5 dias ao vivo. Eu nunca tinha feito tantos dias assim de desafio, mas eu fiz com muito amor para que você, né, se eu conseguir que alguma pessoa durma melhor, depois me conta, porque você realmente vai ficar muito realizada. Muito obrigada, muito obrigada. Que vocês tenham uma excelente noite, de preferência colocando algumas dicas de higiene do sono que foram passadas aqui ao longo desses 5 dias. Obrigada a todos e é isso aí. Até a próxima. Próximo desafio, próxima live, a gente vai se comunicando. Um beijo e boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.